Comment ça va, Augustello? Ça va bien? D'accord, merci beaucoup. E a gente vai falar sobre linguagem formal e linguagem informal. Se eu te perguntar qual que é a linguagem formal em francês e quando usá-la, você saberia me responder? Si je te demande quand est-ce qu'on doit utiliser le langage formel et le langage informel, le saurais-tu me répondre? Tu saurais me le répondre? Se você puder deixar nos comentários agora, explicando o que você conhece sobre isso, porque em cima do teu conhecimento a gente vai acrescentar as informações e tirar as dúvidas também. Oui? Bom, funciona assim. Acredito que para a maioria das línguas que existem no mundo, existe a linguagem formal e informal. No nosso português também. Como o próprio nome diz, para situações formais, vai se escolher certos termos e um estilo de linguagem. E para situações informelles, vai se escolher termos mais livres, uma coisa mais descontraída, menos formal. Situações informal, então linguagem informal. Em francês, essas duas linguagens são bem marcadas e bem diferentes. E é uma gafe da sua parte se você utilizar uma linguagem quando deveria ser a outra e vice-versa. Então, para que se evite gafes, você vai continuar comigo hoje, até o final aqui da transmissão. Ok? Elson Zephyr, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bon travail, merci beaucoup, Elson. Elson, voilà. Para a linguagem formal, nas situações formais, eu vou citar alguns exemplos agora para ilustrar para você. Se você vai conversar com uma pessoa mais velha de idade, é muito apropriado você usar a linguagem formal. Se você vai conversar com uma pessoa mais importante que você, numa hierarquia, isso pode ser na vida profissional também. Você vai escolher a linguagem formal. Se você acaba de conhecer alguém que não é criança ou adolescente, mas se for um jovem, aí sim, convém, jovem, adulto, etc., convém utilizar a linguagem formal. Se você encontra pessoas na rua para pedir informações, ou você adentra um espaço público para obter algum serviço ou fazer alguma solicitação, utilisez le langage formel. Se você vai em uma loja para comprar alguma coisa, linguagem formal. Quando você fala com desconhecidos, que pode ser para solicitar alguma coisa, um serviço público de língua francesa, ou numa loja, qualquer coisa, linguagem formal. Oui? Deixa eu só conferir como que está agora. Bom, enfim, estou vendo alguns comentários. Mas os comentários não estão subindo, não sei se a live está sendo transmitida, acredito que sim. Bom, se você anotou aí com quem você vai falar a linguagem formal, é com pessoas mais importantes numa hierarquia, mais importantes que você. Linguagem formal, no sentido... Gente, a linguagem formal, para você entender, é no sentido de respeito para com a outra pessoa. Se é com um desconhecido teu, você vai usar a linguagem formal, no sinal de respeito e no sinal também de distância. Porque pela cultura francesa e de outros países que falam francês, é importante que você respeite o espaço da outra pessoa. Então você se mantém no seu espaço, respeitando o espaço da outra pessoa e utilizando para isso a linguagem formal. Aqui no Brasil já é tudo ao contrário, né? A gente acaba de conhecer alguém, já começa a brincar com a pessoa, porque nós somos conhecidos como um povo muito simpático, muito comunicativo. A gente já começa a cumprimentar a pessoa com excesso, que é um abraço. Damos abraço em pessoas que acabamos de conhecer aqui no Brasil. Cumprimentamos com um beijo bem exagerado, expressando todo o nosso sentimento pela pessoa, que na verdade é um conhecido nosso, uma pessoa novata para nós. Em francês, há a distância que eu citei. É alguém que eu acabei de conhecer. Opa, qual intimidade que tenho com essa pessoa? Nenhuma. Em francês, porque aqui no Brasil, né, o negócio já muda completamente. Ana Maria Soldan, bonsoir. Elisete, bonsoir. Bonsoir. Estamos falando sobre linguagem formal e linguagem informal. Fique atento. Para
A linguagem informal é para você utilizar com as pessoas proche, com seus proche, as pessoas próximas de você. Seus familiares, pessoas com quem você convive, que é sua família, linguagem informal, você já tem intimidade com essas pessoas. Se você tem um amigo de longa data, vocês provavelmente já se deram a liberdade de se tratar pela linguagem informal um ao outro. Se é que um dia foi combinado essa linguagem informal entre vocês. Há situações de amigos passarem a vida toda se tratando de linguagem formal, tá? Não tem nenhum problema. Colegas de trabalho podem passar uma vida inteira, mesmo que convivem diariamente, mas podem passar a vida inteira em linguagem formal. Eu vou dar os detalhes da linguagem formal e informal também, tá? Além de só uma introdução por enquanto, para que você entenda. O langagem formel é vous, senhor ou senhora. A Marta Roque já deu um exemplo. Um dos detalhes da linguagem formal é vous. É o tratamento de vous, mas não é apenas isso. Tem mais coisas ainda. E a linguagem informal é tu. Olha, o vous, se você tratar uma pessoa de vous, conjugando os verbos em vous, e além dos verbos tem os pronomes que tem que se conjugar no vous, tem os complementos de objeto, é toda uma coerência de linguagem no vous. Não é simplesmente conjugar os verbos no vous, porque vai ter pronomes também que você vai ter que usar os pronomes referentes a vous. Você entende? É quando você está chamando alguém de o senhor, a senhora. Se for uma pessoa só. Se for uma pessoa só, aí ele vai entender como se fosse assim, o senhor, a senhora, que é uma linguagem bonita, uma linguagem formal, que aqui no Brasil, quando você chama alguém de senhor e a senhora, é todo o respeito que você está tendo com aquela pessoa. Em francês, a maneira de tratar é vous, conjugando os verbos no vous. Não é o fato de você falar a palavra senhor, que é monsieur, ou senhora, que é madame. Não é o fato de usar essas duas palavras, mas é conjugando os verbos em vous, não apenas os verbos, mas toda uma coerência com os pronomes em vous e a linguagem referente a vous. Oui, se eu falo com um público, com várias pessoas, aí eu vou chamá-los de vocês e também é vous. Por isso que eu estou colocando aqui agora na tela para você, que é o senhor ou a senhora, ou é vocês. Se eu falo com um público, eu vou ter que usar a conjugação de vous, mas não necessariamente vai ser linguagem formal. Aí é só as conjugações de verbos e pronomes no vous. Mas se é com um grupo e for uma situação informal, eu vou utilizar um vocabulário mais informal e expressões mais informais. A gente vai aprender algumas expressões aqui hoje, expressões mais informais. Vocês entendem? Então, conferindo as informações. O vous, eu trato o senhor ou a senhora numa linguagem formal, se for uma pessoa só, um senhor ou uma senhora. Alguém mais importante que você, ou alguém que você acabou de conhecer, ou uma pessoa mais velha em idade. Oui? Ou se você fala com o público, você tem que tratá-los de vous, porque o vous também significa vocês. Mas aí, se for um público formal, mantém-se toda a linguagem formal, como aqui do senhor e a senhora. Mas se for um público informal, você também vai tratá-lo de vous, que é vocês, mas podendo usar as expressões informais e toda a proximidade na comunicação com aquele público, com aquele grupo. Comprenez? Vous me comprenez? Bonsoir, Heloïsa. Bonsoir, Eduardo. Que Nissa. Fermana, bonsoir, bonsoir. Anotem as informações, então, que estão aqui na legenda para vocês. O tu significa você. Você, quando você está falando com um adolescente ou uma criança, aí não dá para chamar de senhor ou a senhora. Ou seja, vous, conjugando os verbos em vous. Não é possível. Você vai ter que usar a conjugação de verbos em tu. Não apenas a conjugação do verbo, mas toda a coerência dos pronoms. Coloquei aqui embaixo a palavra pronom, que você vai anotar aí também, para você saber que não basta saber a conjugação de tu e vous nos verbos. Tem que ser os pronomes. Dando exemplo a respeito dos pronomes, se eu digo assim, eu te telefono, tá? Se é a linguagem formal, je vous téléphone. Je vous téléphone, ok? Mas se é a linguagem formal, je te téléphone. E o que mudou aqui do vous para te é um pronome. Você não usou tu, você usou te,
que nesse caso não é o sujeito da frase, é só eu te telefono ou eu vos telefono. Se ficar bom para você imaginar dessa maneira, eu te telefono, eu vos telefono. Ok. Várias curtidas agora. Merci beaucoup. Gente, obrigado pelas coraçõezinhos, mas está faltando um certo compartilhamento aí. Por gentileza, você que está assistindo, envie no grupo do WhatsApp. Se você participa do meu grupo do WhatsApp, envie lá no grupo do WhatsApp, por gentileza, e em outros grupos que você participa, tá? Dos quais você participa, que são de público interessado em francês, certainement. D'accord? Merci beaucoup. Voilà. Assim como outras expressões, tá? Eu vou colocar algumas expressões aqui, vocês me digam se é formal ou informal. Ça va. Ça va. Ça va? Ça va. E toi? Na opinião de vocês, aqui é uma conversa, é uma fala informal ou formal? Ça va? Ça va? Et toi? Ça va? Ça va? Et toi? Oui, Fernanda Pereira, que bom que vocês responderam que é informal. Aqui nós temos a palavra ça, que é extremamente informal. Quando você está em uma situação informal, você vai ficar livre para utilizar essa palavrinha aqui, que é a palavrinha ça, que está dentro do ça va, que é tudo bem? Olá, tudo bem? Ok? Tu comprends? E voilà. Quando você vai falar ça, que não seja a linguagem informal, e que não seja o ça va, você vai trocar o ça pelo celui ou pelo ceci. Olha só. De novo, então. Quando você vai dizer ça, que significa isso, ça significa isso em francês. Quando você vai falar na linguagem formal essa palavra ça, você não vai utilizá-la. Você vai utilizar uma das opções abaixo. Cela ou ceci. D'accord? Cela entendemos como aquilo e ceci como isto, algo que está mais perto. Tu comprends? Então, na linguagem formal, já vamos retirar o ça, porque ele faz parte da linguagem informal. Voilà. Eduardo Lamarrão, informal, que bom. Binho de partage, merci beaucoup, Binho. Oui. Um exemplo aqui para você entender melhor. Eu entendo isso. Je comprends ça. Na linguagem informal, usou ça. Eu compreendo isso. Je comprends ça. Je comprends ça. Oui. Numa linguagem formal, vamos trocar o ça pelo cela. Eu entendo aquilo. Se é algo que já foi dito, já foi feito ou realizado. Se for algo que está se citando naquele momento, je comprends ceci. Oui, e não falo ça. D'accord? Voilà. Agora uma outra expressão para vocês me dizerem se é formal ou informal. Comment ça va? Comment ça va? Ça marche? Formal ou informal? Como vai? Tudo bem? Ça marche? Ça marche? Ça roule? Acertou quem disse que é a linguagem informal, principalmente pelo uso da palavra ça. Ça. E o ça marche também contém a palavra ça. Então, como que ficaria esse comment ça va, que você vê como vai, tudo bem? Na linguagem formal. Se você souber, deixa agora nos comentários. Quem não assistiu à aula 2 da Academia de Francês, o link está aqui embaixo. Quem chegou depois que eu dei o aviso, o link fixado embaixo é gratuito. É um conteúdo que eu preparei com muito carinho para você. Vale a pena assistir, tá? Vai lá e assista. Uma linguagem formal, você vai dizer como vai você? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Ou seja, como vai o senhor ou a senhora? O vous é o senhor ou a senhora. Comment allez-vous? E pode desinverter também. Comment vous allez, sem problema. Comment vous allez, comment allez-vous, comment vous allez, pode ser qualquer um desses dois para cumprimentar. D'accord? Ali em cima, é muito comum as pessoas falarem o oi, tudo bem? Esse oi, de maneira informal, é salut. Salut, comment ça va? Salut, ça va? Salut. Essa palavra ali significa oi, olá, mas não é linguagem formal. Se for uma linguagem informal, num contexto de linguagem formal, vai dar aquela gafe. Imagine você agora numa reunião totalmente formal do seu trabalho, em situação formal, e você chegando lá meio assim, e aí pessoal, beleza? E aí, tudo jóia, tranquilo, tudo suave?
É isso que você estaria falando se falasse o salut para eles. Eles iam compreender assim uma linguagem informal fora de contexto. Isso dá uma queimada na comunicação. As pessoas vão te ver de outra maneira porque você está querendo forçar uma intimidade com quem você não tem. É isso que o francês entende quando você usa a linguagem informal e que não deveria usar a formal. Em vez de falar o salut, em vez de dizer salut, quando for linguagem formal, digam-me como que fica. Informel, disse a Márcia. Oui, c'est ça. Você vai dizer na linguagem informal simplesmente bonjour. Bonjour. Isso é formal e informal, né? Bom dia. Então, na sua reunião, é diferente você falar bonjour, comment allez-vous? Vous allez bien? Ó, formal de novo. Vous allez bien? Formal. Opa, um ar formal para uma situação formal. Está totalmente apropriado. Agora, dizer o salut, você vai dizer em situações informais, para pessoas próximas de você, para os seus amigos ou para a criança e até adolescente. Sim, aí cai muito bem. Agora uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. Você sabe qual que é uma outra maneira de você dizer de rien? Quando alguém te diz merci, você responde de rien. De rien quer dizer de nada. Tem uma outra maneira que é je vous en prie. Je vous en prie. Alguém vai dizer merci, o outro responde je vous en prie. Eu te suplico. Tá? É muito lindo falar isso. Obrigado, eu te suplico. Não fique obrigado a mim. Aqui, eu te suplico, é essa expressão, je vous en prie, que significa em português de nada, né? De nada, je vous en prie. Aqui na linguagem formal, você coloca o vous como pronome. Na linguagem informal, você pode usar a mesma expressão, trocando o vous pelo te. Só que, como vem uma vogal na sequência, retira-se a letra E coloca-se um apóstrofo. Cadê o apóstrofo? Je t'en prie. E claro, o restante da expressão, né? A partir do en. Je vous en prie ou je t'en prie. Olha a importância de você saber usar os pronomes formais e os pronomes informais. Aqueles referentes à linguagem do vous e aqueles referentes à linguagem do tu. Porque você não vai poder misturar as linguagens. Você começar na linguagem formal, se deu bem, foi bem visto, está tudo apropriado, e você mudar para a linguagem informal vai ter uma incoerência de linguagens. Depois volta para a linguagem formal e fica alternando entre duas linguagens? Não, pas possível. Salvo se você conversa com alguém de maneira formal e em certo momento da conversa vocês dois decidem se tutoyer. Tutoyer significa você tratar um ao outro de tu. Esse é um verbo, tá? Tratar de tu é tutoyer. Tutoyer. Deixa eu só pegar exatamente aqui a grafia da palavra para que eu possa deixar certinho para você escrito. Tutoyer. Tutoyer. Oui. Oui. Márcia diz, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Márcia, je vais bien, merci. Sim, oui. A palavra que eu ia deixar para você, que eu estava deixando para você, era tutoyer. Tutoyer é chamar alguém de tu. E se na sua conversa informal com alguém que você acabou de conhecer ou já convive há muito tempo, num certo momento vocês conversam entre si e decidem, olha, podemos nos tutoyer? On peut se tutoyer? On peut tutoyer l'un à l'autre? E se a resposta for sim, da parte dos dois, aí troca-se a linguagem formal, abandona-se a linguagem formal e começa-se a tratar aquela pessoa em específico na linguagem informal quando estão vocês dois conversando. Quando está em público, é comum também alguém com que você trate na linguagem informal, mas por estar na frente de um público, fazendo um discurso, por exemplo, você tratar aquela pessoa, se referir a ela numa linguagem formal. É muito comum. Estou olhando aqui meu penteado, meu cabelo. É muito comum esse tipo de coisa. Se eu estou num discurso de formatura, por exemplo, e um amigo que tenho na turma, que eu tenho toda a intimidade, trato de tu, je tutoie cet ami, mas se eu vou referir a ele em um discurso formal, eu vou tratá-lo de vous. Se eu vou dizer, et vous, mon ami, não vou dizer toi, vou dizer vous.
Aliás, uma outra coisa, tá? O toi é referente a tu na linguagem informal e o vous é referente a vous numa linguagem formal ou a um grupo, mesmo que seja linguagem formal ou informal. Para o vous, aí dizemos et vous. E para o tu et toi. Os pronomes tônicos também tem que haver a coerência. É um todo que compõe a linguagem formal e informal. Claro que muito mais sobre isso você tem no nosso curso online, que vai abrir matrículas daqui a uma semana. Você que quer entrar na turma, que já me mandou mensagem interessado, fique atento. Fique atento às minhas publicações, às minhas lives, porque futuramente não, daqui a uma semana eu já vou informar os detalhes para você garantir a sua vaga, porque as vagas são limitadas para esse curso. Curso completo de aulas online com material e tudo, videoaula e tudo mais. Oui. E agora uma pergunta para Rodrigo, para Márcia, para Eduardo e para os demais que assistem, Jane, Binho, Oristelô. Eu quero saber se pode existir uma situação em que alguém trate o outro de linguagem formal e esse trata esse de linguagem informal. É possível que dois interlocutores, um trate o outro com linguagens diferentes? O que você acha? Quero ver agora nos comentários. C'est ça? Bonsoir, bonsoir. Ça va? Olha que eu trato vocês numa mescla de linguagem formal ou informal. Acontece. Bonsoir, ça va? Boa noite, tudo bem com vocês? Como estamos aqui no Brasil, nós somos brasileiros, eu já tenho essa liberdade de tratar vocês dessa maneira, uma maneira mais próxima e informal. Por isso que eu, nos meus comentários, aqui nos grupos e nas lives, eu trato vocês de linguagem informal. Talvez em outro país seja diferente essa parte. Bom, Jane disse que oui, a resposta sim. Então, Jane, você tem razão. Oui, uma pessoa pode tratar a outra de linguagem informal e a outra de linguagem formal. O outro trata um de linguagem formal, ou vice-versa. Como que isso ocorre, professor? Olha um exemplo. Se tem uma pessoa que já é mais experiente e tem uma idade mais avançada, e ele fala com um adolescente ou um jovem. Essa pessoa mais experiente vai se sentir na liberdade de tratar a outra pessoa de tu, na linguagem formal, toda a linguagem informal. E essa pessoa mais jovem terá o dever, em maneira de respeito, tratar a outra pessoa de vous. Então, um trata o outro de tu, o outro trata o outro de vous. Você entende a diferença? Depende com quem você está falando, em qual situação você está. Mas não depende se a outra pessoa te trata de informal, você trata de informal. Se ela trata de formal, você trata de formal. Não. Depende quem você é em relação a outra pessoa e quem a outra pessoa é em relação a você. Oui? Eduardo, c'est possible? Oui, c'est totalement possible. C'est totalement possible. D'accord? Voilà. Gente, é melhor que você saiba a respeito de escolher a sua linguagem na hora de falar com alguém. É melhor que você peque por excesso. Então, o que eu digo sempre no meu curso, no curso online? Eu digo para você usar a linguagem formal, formelle. Você vai usar a linguagem formelle, linguagem formal. É melhor que você peque por excesso. Se você utilizar a linguagem formal e a pessoa falar, olha, você não precisa me vouvoyer. Vouvoyer. Não estou vendo muito bem as teclas aqui essa noite. Você não precisa me vouvoyer. Você pode me tutoyer. Aí a pessoa vai estar te dando a liberdade de tratá-la de tu, de trocar a linguagem. Aqui. Olha, você não precisa me vouvoyer. Eu também não preciso te vouvoyer. Ela vai te sinalizar isso. E vocês trocam a linguagem por tu. Não tem nenhum problema. Mas começou-se com o respeito e com a linguagem formal. Aí trocou para o informal. Ficou tudo mais leve, um clima mais leve. Tu comprends? Oui? Vous comprenez? Agora, o pior que isso é você começar a conversa numa linguagem informal quando ali deveria ter sido a linguagem formal. Um estrangeiro, que se ele não souber que você está aprendendo francês, ele vai pensar assim, opa, que intimidade que essa pessoa está querendo ter comigo. Me tratando de tu. Voilà, tá me tutoie. Cette personne me tutoie. Bah, mas pourquoi? Elle ne me connaît pas. Ela não me conhece? Por que intimidade que ela está querendo?
E o contrário, se você trata alguém muito próximo de você por linguagem informal, a pessoa pensa: que distância que essa pessoa quer de mim, que está me tratando de vous, nunca me tratou de vous antes? Por que não está me tratando de tu hoje em específico? Por isso que eu falo sobre a coerência da linguagem formal e informal, mas na dúvida, você pode pecar pelo excesso, tratando a pessoa de vous. C'est bien? Porque é uma situação pior se você trata ela de tu, quando não deveria, a gafe é maior. Oui, très bien, très bien, très bien. E voilà. Eu deixei o link para você que está aqui nessa live sobre linguagem formal e informal, permaneceu comigo até agora, n'est-ce pas? Está aí firme na transmissão, já quem sabe compartilhou a live, enfim. Eu deixei um link aqui embaixo para você que ainda não assistiu a aula 2 da Academia de Francês. Eu ia falar da meia maratona de francês, mas não, aqui é Academia. Academia de Francês. Eu estou te mostrando lá naquela aula sobre os 4H, 4Hs. Você quer saber 4Hs que são que é esse? Vá lá conferir essa videoaula que eu produzi. Não é live, não é o estilo live como aqui, é uma gravação, tá? Com toda uma produção de imagens e um conteúdo pesquisado e trabalhado antecipadamente. Digo assim, é um conteúdo que eu já apliquei, eu já trabalhei nesse conteúdo, eu fiz pesquisa sobre esse conteúdo e decidi trazer nesse vídeo e compartilhar com vocês. Aliás, não só o vídeo de hoje, como o vídeo de segunda-feira, já estão os dois liberados, e terça-feira teremos a liberação de mais um vídeo, segunda-feira que vem também. É uma semana de imersão em língua francesa, destinada a pessoas que querem realmente aprender francês, que gostam de francês ou que precisam aprender francês. Várias curtidas agora. Merci beaucoup. E lá na Academia de Francês, deixe o seu comentário para que eu saiba o que posso melhorar ou o que você entendeu do conteúdo e suas dúvidas também. Fiquem à vontade para participar lá. Eu estou checando os comentários aqui diariamente e respondendo aos comentários também. Oui. Bonsoir Ivanilde. Comment allez-vous? Vous allez bien? Oui? Gente, eu preciso só fixar com vocês essa questão das diferenças culturais. Tá? Aqui no Brasil, é muito comum, nós somos um povo muito extrovertido, numa visão geral. Nós nos aproximamos muito uns dos outros. Cuidado, porque em outras culturas há outros costumes, outras vivências. E em francês, a linguagem formal e informal, elas não se misturam. Situação formal quando é formal. Atenção para situações formais principalmente. Olha que aqui no Brasil a gente brinca um com o outro, abraça e até mexe no cabelo, vai falando com a pessoa, vai tocando a pessoa, um toque físico. Isso é totalmente inadmissível numa cultura francesa, para a cultura central francesa. Estou generalizando, tá, gente? Eu sei que tem pessoas francesas que são mais abertas, são mais calorosas, enfim. Mas, no geral, não. Se você pensa em cumprimentar um francês ou uma francesa com um abraço, olha, cuidado, tá? Cuidado para não constranger esse francês. Constrangir, fala, né? Para não constranger esse francês ou essa francesa. Ele vai se sentir constrangido, porque no momento do abraço há o contato físico do seu corpo com o corpo daquela pessoa. Um contato de aproximação do corpo. Isso é demais para um francês no sentido assim, com desconhecidos. Vocês compreendem? Ou situações de trabalho. Abraço já é um exagero. Agora, la bise, lá é normal, né? Cumprimentar com beijo é normal, tá? É muito normal. Inclusive, os brothers, os homens que são muito amigos, eles se cumprimentam com beijo no rosto. Algo que aqui no Brasil já não é muito bem visto e não é nosso costume. Então, os costumes podem mudar de uma cultura, da cultura de um povo para a cultura do outro povo. Isso que é importante aprender um pouco mais. E a língua francesa, ela traz isso. Quando você aprende sobre a língua, você aprende a falar uma língua, você aprende sobre a língua, você também traz um pouco da cultura para você ter uma nova visão a respeito do mundo do outro, a respeito do seu próprio mundo e do nosso mundo geral, do nosso mundo em que vivemos. D'accord? Voilà. Nosso próximo encontro, então, fica sendo amanhã às 10h40 no Instagram, tem lives diárias no Instagram, e lives diárias aqui no Facebook também, todos os dias, claro, tous les jours, porque é diário, à 20h, às 20 horas. Voltamos então amanhã, 10h40 no Instagram e às 8 horas em ponto aqui no Facebook.
Bisous, merci por votre compagnie, obrigado pela companhia de vocês. À bientôt!